várias condições, todos os produtos são bons, precisam ser bem aplicados. Eu queria que vocês entendessem, quando vocês falam em pulverização, vocês estão no ato de formar gotas pulverizadas. E quando você fala em aplicação, você está levando a gota para o alvo que você quer trabalhar. Então o que vocês devem fazer no café? Uma pulverização ou uma aplicação? Tem que fazer a aplicação. Então, todo mundo que pulveriza, nem todo mundo que pulveriza aplica. Tudo quando você vê aquela nuvem de fumaça fazendo por fora, você está perdendo dinheiro. E vocês precisam entender, essa fórmula aqui é básica para que a gente possa entender o que a gente vai fazer. Quando você está pulverizando alguma coisa, você quer fazer uma cobertura no alvo, seja na flor, seja no fruto, seja no caule, seja na folha. Então a cobertura do alvo. E essa cobertura ela depende do volume de aplicação, da arquitetura da planta, que é a capacidade da planta, e do coeficiente de espalhamento da gota. Se você pegar uma folha de café, você vai ver que ela é uma folha cerosa. Você joga uma água, ela forma uma bolha e tende a escorregar. Quando você coloca alguns substratos, geralmente os produtos já vêm com os surfactantes, mas alguns adjuvantes são colocados para melhorar essa aderência. Então é importante observar a recomendação do produtor, do fabricante, ou o conhecimento de quem é que estiver fazendo. Se você fez a sua pesquisa e provar que aquele adjuvante é bom, aí vem e aí outra coisa, ó, a área foliar do café. Você tem um café decepado, essa fileira do meio aqui, e tem esse café de cá. Qual que vai ter maior área foliar? Esse de cá. Então aqui você vai gastar o quê? Mais água. E vai gastar, logicamente, que mais produto. A dose do produto recomendada por hectare você deve considerar para o café adulto. E quando você vai determinar qual o volume de calda que eu vou gastar, você vai pegar e vai fazer, marca 50 pés de café desse, pulveriza e vê o que você gastou de água. Aí você vai fazer o quê? Uma determinação da concentração de produto no tanque. Se você gastar muita água, você pode, às vezes, botar menos produto. Se você gastar pouca água, você vai ter que concentrar o produto mais para poder você jogar a dose recomendada. Então é importante fazer isso aqui. Bom, qual a importância desse K? Então vocês viram que se você pulverizar o café sem colocar o espalhante recomendado, o que vai acontecer com a sua pulverização? Você vai perder muito. Quais são as perdas que a gente tem na pulverização? A gente tem as perdas por deriva e as perdas por escorrimento. O grande problema nosso é aqui, o volume de calda. Isso aqui está envolvido em quê? Em capacidade operacional. Quanto maior o volume de calda que eu gasto, mais abastecimento do meu pulverizador eu tenho. E qual é o outro problema do volume de calda alto? A qualidade da água. Vocês ficam muito preocupados com água de pH elevado, com água dura. Quanto menos água você colocar, menor seria a influência dela na inativação dos produtos. Então, assim, a gente precisa acertar a ponta de pulverização, a pressão de trabalho, para que a gente coloque o produto no local certo. Se a gente conseguisse colocar o produto puro, que era bom. O problema é que a gente não consegue. Vocês viram aqui que quanto menor o tamanho da gota pulverizada, maior a cobertura. Então, por que a gente não trabalha sempre com a menor gota possível? Porque você tem o problema da volatilização da gota. O grande problema da água é que se a gota for muito pequena, ela desaparece. Então a gente tem que trabalhar. Esse diâmetro da gota ele vai depender de alguns fatores que nós vamos comentar mais à frente. Então vocês prestarem atenção nessa formulinha. Não é para vocês calcular a cobertura, mas a gente tem que pensar no volume, a gente tem que pensar nesse K, nesse D e nesse A. Esse R a gente não mexe muito porque é a estrutura da planta, né? A gente não tem como mexer. Bom, então, qual é o momento que você tem que fazer a aplicação? O momento, ele depende do clima, da praga, ou seja, a época do ano você tem ali aplicação na florada, pré-florada, tem um monte de situações. O nível de dano econômico, o estágio de desenvolvimento da cultura, o estágio de desenvolvimento da praga. Depois você tem a cultura, estágio de desenvolvimento, o nível de resistência ou tolerância. Aí vem o produto, você tem as especificidades, esse produto é para jogar no solo, é para jogar na folha, esse produto é sistêmico, ele é de contato. Mas a gente não pode esquecer jamais das condições climáticas. Isso aqui é o fator que decide todas as pulverizações. Se você aplicar em condições climáticas desfavoráveis,
você vai ter muitas perdas. E quais seriam essas condições climáticas? Temperatura, umidade relativa e vento. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Mas aí você vai uma lavoura desse tamanho, eu tenho que começar a pulverizar de manhã e parar de noite. Mas aí você vai ver, por esses dados que eu vou mostrar aqui, que tem alguma coisa a ver. Aí outra coisa importante, vocês viram a capacidade operacional. Gostei muito da palestra da colheita. O indivíduo falou, nós temos que programar a nossa atividade. Eu vou começar a minha pulverização hoje, vou terminar que dia? Qual que é a minha capacidade de minha máquina? O que eu tenho que fazer? Então, quantidade de pulverizadores, logística operacional, equipamento de apoio, equipe treinada. Se nós não treinarmos nossa equipe, não adianta nada. E vocês têm um defeito muito grave, o produtor rural tem um problema sério. Vai no treinamento, vai o produtor. Na hora que vai aplicar, vai o empregado. Será que o produtor consegue pegar em uma palestra? Por que ele não leva o empregado para poder ver a apresentação, para poder ver as coisas? Então é importante que, pelo menos o encarregado da fazenda ou alguma das pessoas, que se dê treinamento para essas pessoas que estão trabalhando. Porque eu já vou fazer 34 anos de formado, estou aprendendo até hoje. E a gente aprende todo dia, mas então é importante. Ah, mas vai ficar caro, não vou levar meu funcionário lá não, porque sei o quê. Por exemplo, o dinheiro que você vai economizar treinando seu funcionário, fazendo essas aplicações é muito importante. Para vocês verem a importância das condições ambientais, eu tenho aqui uma temperatura de 25 graus e uma umidade relativa de 55. Se eu pegar uma gota e jogar essa gota de 200 micras e jogar, ela vai andar lateralmente, considerando um vento de 1,6 km por hora. Ela vai caminhar menos de 2 metros, assim, e vai descer. Isso não é pulverização aérea. Vale também para canhão, alguma coisa assim. As outras gotas, menor que 200 micras, não vão chegar no solo. Se meu alvo fosse 6 metros, elas volatilizariam antes. Então a gente não pode trabalhar com gotas muito pequenas. Aqui está mostrando mais ou menos a mesma coisa. Aqui eu tenho uma condição de 20 graus e 80 de umidade relativa. 30 graus e 50 de umidade relativa. Quando está na condição ideal, uma gota de 100 com a de 50, elas chegam no alvo. Mas se a umidade relativa, a temperatura é de 30, a umidade relativa, a gota de 100 fica no meio do caminho. Então será que dá para você pulverizar de manhã, à tarde, noite, com o mesmo tamanho de gota, numa condição desfavorável? A gente pode pulverizar e funciona. Por que às vezes funciona? Porque a gente joga muito mais que precisa. Aí a gente perde, mas a gente acaba jogando. Então se você tiver condição de fazer isso. Então aí é a logística operacional, às vezes melhorar uma máquina, aumentar o número de máquinas, mudar o horário de aplicação. Por exemplo, se você escolhe café à noite, por que não pode pulverizar à noite? Entendeu? Porque às vezes não é uma condição melhor de temperatura, de umidade relativa e tudo mais. Então talvez tem que pensar em algumas possibilidades dessas, que aí a gente vai ter o quê? A gente vai estar mudando essas condições. Não adianta você trabalhar a 30 graus, 35 graus e umidade relativa de 20, 30%. Chega a isso aqui em alguma época do ano? 30% de umidade relativa? Aqui não, mas tem lugar no cerrado aí que chega. Então, você tem essas condições. Tem que observar esse negócio. Então é importante, porque às vezes o produto é ruim. Não é o produto é ruim, é a tecnologia de aplicação que às vezes está errada. Por exemplo, aqui, no pulverizador costal, trabalhando a 40 libras de pressão com uma lança, a gente jogando 140 litros por hectare deu essa cobertura. Colocando aumentando a pressão para 60, deu isso aqui. O que vocês perceberam dessa diferença daqui para cá? Aumentou o volume de aplicação e diminuiu o tamanho da gota pulverizada. Então, quando eu aumento pressão, diminui o diâmetro da gota. Mas até quando eu posso aumentar essa pressão, para essa gota não ficar num tamanho muito pequeno, para ela desaparecer rápido? Eu não vim aqui dar receita para vocês, eu vim ensinar vocês a pensarem um pouco, entender algumas coisas que a gente fala. Quando a gente colocou 2 lanças, a gente já teve 280 litros e 340 litros por hectare. O produtor onde a gente fez esse trabalho usa 600 litros de calda. Qual a conclusão que você chega? Quantos litros de calda ele está jogando fora? Precisa mais do que isso? Está jogando no mínimo 50% de calda fora.
E 50% de cauda fora é tempo de aplicação e é produto que está jogando. Quanto custa 1 litro de produto? Então, gente, pensar em regular a máquina, pensar em tecnologia de aplicação é pensar em decidir a coisa correta. Então, a operação importantíssima. Ela é mais importante que comprar o produto. Todos os produtos são bons. Logicamente que a gente tem que precaver, fazer rotação de mecanismos de ação, não usar sempre o mesmo produto. Isso é importante, tem palestras aí interessantes. No caso de vocês, vocês usam esse equipamento aqui para fazer a pulverização. Quando você começa a fazer a pulverização, a copa da planta está preenchida com ar seco, algumas vezes. Quando a gente entra com o ar seco, o ar ele é deslocado e vai sendo deslocado dessa maneira. O interior da copa no final fica preenchido com ar saturado de gotas, promovendo a deposição no alvo. Então, dependendo da quantidade de vento, né, do volume de vento que você coloca na máquina, e dependendo da pressão que esse negócio vai, você vai ter uma cobertura maior ou menor, dependendo do tamanho da gota pulverizada. Ela vai chegar ou ela vai volatilizar antes de chegar aqui. Adianta o produto sair da máquina e não entrar no interior da copa? Tem pulverização que você vai pulverizar a folha aqui. Mas tem outras que você vai ter que colocar lá no meio do dossel. E tem outras que tem que colocar debaixo da folha, porque aqueles produtos que, no caso. Então a gente sabe que o alvo depende da praga, depende de tudo. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso aqui. Olha, aqui a gente coloca amostradores, seriam papéis sensíveis, para poder fazer essa pulverização. Vou passar aqui para vocês rapidinho aqui, um material aqui para vocês darem uma olhada. Esse bico aqui seria, por exemplo, vou passar os dois bicos com o tamanho de gota que eles produzem. É lógico que a gota é menor que isso, porque aqui tem coeficiente de esparramação. Mas um é um bico para aplicar herbicida e o outro é o bico para poder aplicar fungicida. Então fungicida, a gente vai o quê? Colocar fungicida. Fungicida a gente vai procurar colocar gotas finas. Inseticida e herbicida, né? No caso do café você não vai jogar herbicida aqui, mas inseticida você vai jogar gota média. Então você está trabalhando com inseticida, você pode trabalhar com a gota maior um pouquinho. E aqui a gente vai ver a distribuição dessas gotas no dossel. Não adianta, se o meu problema está lá no meio, eu fazer uma pulverização aqui. Agora, o que é essa pulverização aqui? É uma pulverização que dê a cobertura necessária antes de haver o quê? Escorrimento da cauda. E como é que eu vou saber se tem escorrimento de cauda ou não? Eu tenho que fazer o quê? A checagem da máquina. Eu posso pegar a mesma regulagem de pulverizador para aplicar nesse talhão e nesse que está decepado aqui? Tem que fazer essas mudanças. Então, para sair de um talhão para outro, tem que fazer o ajuste da máquina. Gente, se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Então aí, ó, esse bico que eu mostrei para vocês, um exemplo, seria que vai fazer uma cobertura mais ou menos desse nível. Para aplicação de herbicida, vocês devem trabalhar nessa situação aqui. Por que você não pode aplicar herbicida com essa situação? Porque quem já viu falar que Roundup usado vários anos na lavoura diminui a produtividade da lavoura? Tem muita gente falando isso aí. Por que diminui? Porque a deriva que vai caindo aqui, cada ano vai diminuindo a produtividade. Se a gente pensar que a gente trabalhar com a gota ideal e não deixar que o produto chegue na folha, não vai haver diminuição. Que o produto que está no solo não é absorvido pela planta. Embora já tenha sido provado que o herbicida glifosato ele pode sair da folha e ser exudado no solo. Mas ele não é capaz de ser recapturado pela planta. Tá? Então essa ideia de que o produto diminui produtividade, diminui, mas é por erros de tecnologia de aplicação. Entendeu? No campo isso é muito difícil. Então, quais seriam os bicos? Por exemplo, qualquer um desses bicos que dê gota grossa. Agora, o cuidado, gente, eu já vi equipamento de barra protegida na região aqui.
aqui nessa coisa aqui, aqui você tem um bico de gota muito fina, aqui no meio você tem bico de gota grossa. Aí eu quero o seguinte, porque esse bico que eu vi aqui, um bico verde de impacto, às vezes é um bico aí que custa R$ 2,50. Esse bico de gota grande que às vezes é 20, 25 reais. Aí o cara compra um equipamento caro, mas na hora de comprar uma ponta de pulverização, não quer comprar a ponta ideal e começa a fazer. Ah, está protegido por uma lona, não vai ter deriva, não vai cair no meu café. Mas tem buracos aqui, tá vendo? Isso aqui pode chegar e atingir a lavoura. Bom, então aqui seria, como é que a gente vai regular esse equipamento, por exemplo? Não pode haver o quê? Escorrimento na lona. Você já viu o jogo de luta livre? Caiu na lona lá, perdeu a luta, né? Você levou porrada e foi na lona. Caiu aqui na lona, você perdeu o dinheiro. Quer dizer, o produto não pode cair nessa proteção, ele tem que cair em cima da planta. Então aí a gente vê que na região serrana, o pessoal está fazendo aplicação com canhão. Aí você fala, mas que absurdo fazer aplicação com canhão. Quer dizer, isso aqui é uma perda muito grande. É uma perda muito grande, mas você imagina o cara ter lá 200 mil pés de café para pulverizar com pulsador costal na montanha, igual Manhuaçu, aquela região. Ou o cara pulveriza ou não pulveriza. Então foi feito um experimento para controle de ferrugem. Se você aplicar com pulverizador costal, um produto determinado lá, você tem 10% de infestação comparado com 90% na testemunha. Se a gente aplicar com esse equipamento, a gente tem 15 a 20% de infestação comparado com 90% na testemunha. Quer dizer, é melhor ter um controle mais ou menos do que não ter nada. Mas não é o ideal. É lógico que o equipamento que vocês têm aqui é muito mais preciso do que fazer esse canhão. Mas às vezes você tem um problema sério aí que, né, é uma possibilidade. Bom, pensando qual o tamanho de gota adequado? Depende de quê? Da cobertura do alvo que eu quero fazer e depende do quê? Das condições climáticas. Então o tamanho de gota, a densidade de gota necessária, se o produto é sistêmico, se ele é de contato, e o volume de calda é consequência dessas duas coisas. Eu não posso falar que eu vou pulverizar, usar 500 litros de calda. Primeiro eu tenho que saber qual o tamanho de gota que aquela condição climática me permite usar, qual a cobertura que eu preciso para eu poder fazer o volume de aplicação. E esse volume de aplicação tem que ser o menor possível. Por quê? Porque a água que vocês têm por aqui tem uma tendência de já ser uma água dura. Determinada época do ano é água dura. E aí a gente precisa então reduzir esse material. Alguém tem perguntas?